Graça e paz, igreja. Amados, essa foto aqui é uma proposta do nosso querido apóstolo. Quem aqui conhece a minha casa? Quem não conhece a minha família? Alguém não conhece? Se alguém que não nos conhece e está na live nos acompanhando, essa aqui é a minha família. Aqui no cantinho aqui está a minha filha Samantha, que já está... Ela estava dormindo ali, deu uma acordadinha. Aqui essa loira linda aqui é a minha esposa, pastora Lília. E o meu filho aqui, esse lindão aqui também, está acordadão ali, é o Will, meu filho também, nosso primogênito. E na barriga da minha esposa ali está o Noah, que é o próximo que vai estar chegando na família. Amado, para quem não sabe, nós estamos aqui apoiando o Ministério de Casais da Ram Church. Também a minha esposa é líder do Ministério de Adolescentes, juntamente com o pastor Paulo, tem nos apoiado, pastora Keila, a Daphne tem nos ajudado. Eu não queria ter citado o nome, porque pode ser que eu esqueça. É todo mundo que está com a minha esposa ali, tá? Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa. E nós também nós somos um dos professores da teologia, um dos professores. Não sou somente eu, tem mais professores, amém? E estamos caminhando na casa do Senhor. E também hoje, pela graça de Deus, eu estou também ajudando na liderança do Ministério de Louvor. E essa é a proposta. Nessa semana, todos os pastores que vão passar aqui, vocês vão conhecer um pouco da família deles, amém? Quem tem tempo aí para mim? Não é todo mundo não, meu Deus. Rosina, eu vou ter que correr, não é todo mundo que tem tempo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Amados, eu vou ser o mais breve possível, amém? Só o Bruninho que falou amém. Ô Bruninho, eu vou dar um desconto que eles estão procurando 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo de número 3, versículos 10 e 11. Azaf, pode mudar por favor, coloca o tema de hoje. Amados, o tema da mensagem de hoje é resgatando os fundamentos do Evangelho, amém? Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Pode apagar a luz, por favor? Amados, antes da gente entrar nesse tema, que é o tema proposto de hoje, resgatando os fundamentos do Evangelho, eu queria que você entendesse o que é primícia. Então eu vou falar bem rapidamente. Nem se eu quisesse a gente poderia aqui explorar todo o assunto de primícia, até mesmo porque hoje é só o primeiro dia. Todo mundo vai falar de primícias. E eu quero que você já vá para casa hoje entendendo um pouco do que era a primícia. Amém? Amado, quando a gente fala... Então, vocês me permitam que eu vou voltar nesse texto só depois da introdução e vocês entenderem o que é primícias. Amado, quando a gente fala de primícias, nós temos que entender que a Bíblia... No Antigo Testamento, eu falei com o pessoal da teologia que nós não falamos Velho Testamento, amado. Nós falamos Antigo Testamento, porque quando a gente fala que é velho, uma coisa é velha, é uma coisa sem valor. Uma coisa antiga é diferente de velho. Então o Antigo Testamento não é Velho Testamento, amém? Amado, quando nós estamos falando do Antigo Testamento, nós vemos Deus comunicando com o povo de Israel através de uma linguagem da agricultura. Tudo que Deus fala com Israel é referente à agricultura, a plantar, a colher, a preparar a terra, a arar a terra, colher frutos.
tudo, a linguagem é essa. E quando a gente vai ver no Antigo Testamento, nós vamos entender que o povo de Deus, ele se movia em 7 festas, que essas festas, no original, a palavra moedim, em hebraico, ela quer dizer encontros, ou seja, tinham 7 encontros do povo de Deus, com o povo de Deus, com o seu povo, o povo de Israel. E uma destas festas era a festa de primícia. Fala comigo, primícias. Era uma dessas 7 festas, amado. Nós tínhamos ali Páscoa, pães ázimos, tinham primícias, trombetas, tabernáculo, expiação. E então nós tínhamos 7 festas. Uma dessas era a festa de primícia. Amado, nós não vamos falar sobre todas as festas, mas cada festa representa algo que Jesus cumpriu nessa terra. Em uma outra oportunidade podemos falar sobre isso. Hoje eu quero que você entenda sobre primícia. O que significa primícia? Primícia é primeiros frutos, o melhor, o primeiro, o principal. Isso é a palavra primícia. Quando nós estamos aqui agora falando de primícia, nós estamos fazendo algo que o próprio Deus é quem instituiu. Êxodo capítulo 34, versículo 26, vai estar escrito assim: as primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor Deus. Isso foi instituído pelo próprio Deus. Primícias foi instituído por Deus. Amado, antes mesmo da lei, já existia o entendimento sobre primícias. Talvez aqui nessa semana, você vai ouvir algum dos pregadores que vão ter aqui, algum vai citar a passagem de Caim e Abel. Amado, essa passagem está no capítulo 4 de Gênesis. Eu não vou explorar essa passagem, mas ali nós vemos citações à primícia. Nós vamos entender no capítulo 4 e nós conhecemos essa história. Capítulo 4 de Gênesis, nós entendemos que Deus, ele rejeita a oferta de Caim e ele aceita a oferta de Abel. Amado, e a Bíblia vai falar para nós que Caim, aliás, Caim fala assim, e ao passar dias, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ao passar de dias, alguns dias se passaram e ele trouxe uma oferta ao Senhor. E a Bíblia vai continuar falando assim: e Abel, por sua vez, trouxe ao Senhor uma oferta das tuas primícias. Agradou Deus da oferta de Abel, porém não agradou ao Senhor a oferta de Caim. Aqui nós vemos a palavra primícia, e aqui nós vemos a instituição da palavra primícia. Amado, Caim, quando ele tem a sua oferta rejeitada, nós entendemos, através dos historiadores, esses caras aí, como diz o apóstolo, os caras cabeção da Bíblia, que Caim, ele não era um cara neófito, ele não era sem entendimento a respeito de uma oferta de primícia, ou de como ofertar a Deus, porque a Bíblia vai falar para nós, que o próprio Deus, em Gênesis capítulo 3, versículos 20 e 21, foi Deus quem fez o primeiro sacrifício, quando ele vestiu o homem e a mulher de peles de animais. Ali, sabe o que aconteceu, amado? Ali já simbolizava uma história que ia decorrer em toda a Escritura. Sangue inocente haveria de ser derramado para a cobertura de pecados. Ali, quando Deus, ele mata um animal, e com a sua pele ele cobre a nudez do homem, está falando o quê? Um sangue inocente foi derramado para que pecados fossem cobertos. Isso representava o que iria acontecer com Jesus. Isso apontava para Jesus. Então aqui nessa passagem de Gênesis, nós vamos ver algumas citações sobre as primícias. E também vamos ver em Gênesis 22, a história de Abraão e Isaque. Amado, quando Abraão ele oferece o seu filho a Deus, o seu primogênito, é o filho da promessa. Não era o primeiro filho de Abraão, porque ele tinha Isaque, mas era o filho da promessa. E quando Abraão oferta ao Senhor o seu filho, quando ele coloca, ele decide dar o seu filho em holocausto ao Senhor, sabe o que ele estava falando? Senhor, o meu melhor, o meu principal, o meu primeiro de tudo, o meu primeiro filho da promessa, eu quero ofertar ao Senhor. Isso é a minha primícia.
Abraão estava falando isso para o Senhor. Amado, quando Abraão faz isso, Deus nunca quis o menino, cara. Você está aqui comigo? Deus nunca quis a criança. Quando Deus pede o filho, e quando Abraão ele entrega, Deus fala, Deus sabe o que Deus, a mensagem que ele passa para Abraão é a seguinte: Abraão, eu sei que o de mais importante que você tem, o seu principal, o seu primeiro, o seu primogênito, a sua primícia, você não negou a mim. Ou seja, tudo que eu colocar na sua mão, você não vai me trocar por nada, porque o seu melhor, você me ofertou. Então era isso que foi a mensagem. Amado, você acha que Deus não sabia que Abraão ia oferecer a Abraão, cara? Abraão, quando ele sobe lá decidido, sabe o que Deus estava fazendo? Abraão, eu já te conheço, mas quando você decidir ofertar o seu filho para mim, você vai passar a se conhecer, cara. Porque Abraão começou a entender o que ele era capaz de fazer, para que ele se relacionasse com Deus. Ali nós vemos Abraão oferece a sua primícia, o seu melhor, o seu primeiro. E de bandeja, sabe o que ele ganha? Abraão, nunca quis o teu filho. Como você é fiel a mim, toma o teu filho, e de descendência numerosa vai ser, e bendito em ti, Abraão, serão todas as famílias da terra. Foi isso que Abraão ganhou. Quando ele ofertou a Deus as primícias, amado. Aí nós vemos também, em Êxodo capítulo 4, 22, 23, nós vemos um relato muito rápido aqui eu vou falar, de como Deus leva a sério as primícias. Êxodo capítulo 4, 22, 23, olha o que Deus está falando para Faraó. Quando aquele episódio, Deus queria que Faraó libertasse o povo, e o povo não, e Faraó não libertava o povo, e Deus queria que o povo fosse liberto. Em Êxodo 4, 23, olha o que Deus fala: depois diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, meu primeiro filho. Deus falando com Faraó. Faraó, Israel é minha primícia. Tipo isso que Deus estava falando para Faraó. E olha o que Deus continua: e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para me prestar culto. Mas como você não quis deixar ele ir, por isso matarei o seu primogênito. Amado, Deus fala assim: como você reteve a minha primícia, o meu primeiro, o meu melhor, você vai perder o seu filho, você vai perder o seu primeiro, o seu melhor. Amado, primícia não é algo que nós queremos colocar, empurrar a goela abaixo em você e falar assim: traga os dinheiros, os dólares e coloque no altar. Ninguém falou disso aqui, e nem vai ser falado disso aqui, amado. É porque isso é o que se prega aí fora em muitas igrejas, que você vai chegar aqui e lançar aos pés de todo mundo milhões. Nós não fazemos isso aqui, e nem vai ter, amado. Você está aqui comigo? Quem está cansado aqui, amado? Só o Murilo. O Murilo, o pessoal vendeu você aí, cara, tá vendo? Amado, então, tudo que Deus falava com Israel era referente à agricultura. Era sobre plantar algo, preparar, arar a terra e colher algo. A linguagem do Antigo Testamento era essa a linguagem que o povo entendia. E amado, agora eu quero que você entenda como funcionava a festa das primícias. Quando o agricultor, o fazendeiro, o dono da fazenda, como você preferir, ele plantava a cevada, ele preparava o campo todo da cevada. Isso eu quero que vocês entendam, porque eu vou precisar encaixar isso com algo na mensagem lá no final. Quando o fazendeiro ele preparava o campo, ele acompanhava o campo e o crescimento da cevada. Quando ele via os primeiros frutos, um feixe começando a ficar amarelo, sabe o que esse camarada fazia? Ele ia até aquele feixe, amarrava uma cordinha vermelha naquele feixe, para separar aquele feixe. Por quê, pastor? Ele queria fazer o seguinte: aqueles ali são os meus primeiros frutos desta colheita, eles são destinados ao Senhor, estas são as minhas primícias. Isso é o que o fazendeiro fazia, o dono do campo, o agricultor. E eles pegavam esse feixe,
todo e levava aos pés dos sacerdotes, porque eram assim que era oferecida a primícia. Ezequiel 44:30, olha o que diz: o melhor de todos os primeiros frutos de todas as espécies e todas as ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei aos sacerdotes. Olha agora, para que se faça repousar a bênção de Deus sobre a vossa casa. É repousar, não é passar, é ela estacionar sobre a sua casa. Você está aqui comigo, amado? Você entendeu o que eu falei? Acontecia isso e Deus tinha uma promessa. Isso, quem praticar isso, as bênçãos do Senhor vão repousar sobre a sua casa. E nós vimos em Romanos 11:16, olha o que fala: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se a raiz também é santa, também os ramos serão. O que está falando aqui? Quando você vai fazer um bolo na sua casa, amado, se você pegar um pedacinho da massa, e esse pedacinho da massa ele tiver ruim, isso quer dizer que toda a sua massa está ruim. Dependendo, você vai pegar aquele pedaço e arrancar da sua massa. Mas se você deixar ele ali dentro, simboliza que toda a sua massa está ruim. E o que Deus está falando é o seguinte: se as primícias da massa, ou seja, o início dela, o que foi separado está bom, quer dizer que tudo o que vem depois está bom. E quando o agricultor, o fazendeiro, ele separava esse feixe de cevada e ofertava ao Senhor, sabe o que ele queria? Senhor, essas são as minhas primícias, abençoe as minhas primícias. E quando o sacerdote oferecia as primícias ao Senhor, e o Senhor aceitava, sabe o que significava? Se as primícias são boas, quer dizer que toda a sua colheita está garantida. Você está entendendo? Está aqui comigo? É isso que simbolizava quando o sacerdote mostrava a primícia, e Deus aprovava e falava assim: ó, já que o primeiro é meu, eu abençoo todo o resto que vier depois desse. É isso que simbolizava a primícia. Por que nós fazemos a primícia no início do ano? Nós queremos justamente trazer isso. Nós queremos oferecer o nosso início do ano, para garantir que todo ano seja uma bênção. Então nós estamos aqui ofertando agora as primícias ao Senhor, a nossa primícia. Amado, eu dou para Deus, Ele santifica o que Ele recebe, e Ele garante todo o restante. Você entendeu? Isso é o básico sobre primícia. Então, quando era ofertado o feixe dos primeiros frutos, garantia-se que toda a colheita seria um sucesso, seria abençoada. Agora, amado, eu quero entrar dentro do nosso tema, resgatando os fundamentos do Evangelho. E no final eu vou precisar voltar em primícias para você entender algo. Amém? Está aqui comigo, amado? Eu preciso que você mantenha acordado aí, amado. Estou vendo ninguém dormindo, mas é só para você ficar ligado. Amado, quando a gente leu aqui no início, nós lemos aqui que Paulo, ele fala o seguinte: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser aquele. Aliás, ele fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do fundamento que já foi colocado. Só que cada um olhe como constrói sobre esse fundamento, porque esse fundamento é Jesus. Você está aqui comigo? Amado, nunca se foi tão necessário restaurar os fundamentos da igreja, cara. Nunca se foi tão necessário falar de fundamentos que estão corrompidos. Na faculdade eu lembro que eu fiz engenharia civil no Brasil, e tinha uma matéria lá que falava de concreto armado, que falava de estruturas. Cara, quando a gente via aquilo na prática, a gente viajava, cara, porque o cara chegava assim, o nosso professor, e ele via um pedaço, um lago, um brejo, ele falava assim: a gente consegue construir em cima disso aqui, cara. Falei, como? Aí ele, fazendo um fundamento forte.
Se a gente fizer uma estrutura top aqui, pode levantar um prédio em cima disso, cara. Aí tinham as estacas longas que eles perfuravam, faziam uma coluna assim, cara, no solo assim de até 50 metros, fundava assim, concreto puro, faziam um radier assim, que era tipo uma laje de um concreto, uma foundation, fazia aquela estrutura, um fundamento bem sólido, para que viesse depois disso uma construção, porque se não tivesse fundamento, não adiantava construir nada. Você está aqui comigo? Então Paulo está falando o seguinte: não pode ter outro fundamento diferente do que o que eu já ensinei. Cara, como eu disse, nós precisamos resgatar, restaurar os fundamentos do Evangelho, começando pela palavra Evangelho. O que significa Evangelho? Basicamente é boa notícia. Mas o Evangelho é uma boa notícia sobre o que Deus já fez, não sobre o que Ele vai fazer. Você está aqui comigo, amado? Eu preciso te perguntar isso, que eu preciso saber se você está entendendo. Antigamente, no Antigo Testamento, como as pessoas eram salvas? Ela olhava para o que Deus faria. Hoje nós somos salvos olhando para trás pelo que Jesus já fez. E não precisa fazer mais nada, já está feito. O fundamento já foi colocado no lugar. Então hoje a boa notícia do Evangelho é falar de algo que Jesus já fez, não que Ele vai fazer. Ele já fez. É como você chegar para alguém e falar assim: Jesus, Ele vai te... Não, o que Ele já fez te propicia salvação. Você só precisa crer. É isso. Não tem nada diferente. Amado, então, o Evangelho de Cristo, ele nos remete ao quê? Ele nos remete à cruz. Eu quero que você entenda fundamentos do Evangelho. E eu preciso que você tenha um pouquinho de maturidade para entender o que eu vou falar aqui nessa noite. Que não vai demorar, amado. Eu prometo. Amado, a palavra de Deus, o Evangelho, ele nos remete à cruz. Ele nos remete ao sacrifício que Deus fez. Ele coloca os nossos olhos onde Cristo se entregou por nós. Cara, a cruz é um marco para o Evangelho, sabe por quê? Porque ela é o maior símbolo de santidade de Cristo. Mas ao mesmo tempo, você vê o símbolo de santidade sendo feito maldito, sendo amaldiçoado. Nós temos na cruz a maior prova de amor. Mas nós temos também a maior prova que o ser humano não sabe amar como Cristo ama. Nós temos na cruz, amado, o amor mais digno, mais puro. Nós temos a verdade absoluta na cruz. Mas vimos tudo isso ser tratado como mentira e foi tratado com ódio. O amor verdadeiro não foi recíproco, foi recebido com ódio, amado. Então a cruz, o Evangelho, ele nos direciona para isso. É o alvo da maior santidade de Deus, porque só Deus, só Jesus, Ele poderia tomar aquela cruz e morrer por mim e por você. É a maior prova de santidade de Deus, é a cruz. E o Evangelho nos remete a isso. E sabe o que nós fazemos com a cruz? Negamos ela todo dia, cuspimos na cruz todo dia. É isso que nós fazemos com a cruz. Amado, eu não estou falando que você tem que meter uma cruzona no peito com Jesus pregado e sair exibindo a cruz. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a cruz, ela nos remete a um passado de glória, mas ela nos lembra onde nós estávamos afundados em nossos pecados. Cara, a cruz, ela nos causa isso. E nós desprezamos a cruz todo dia, sabe por quê? Porque simplesmente nós não entendemos o motivo pelo qual fomos e somos salvos. Nós não sabemos. Muitas vezes nós não sabemos. Você perguntar para o camarada assim: por que você vai para a igreja? Por que você se rendeu aos pés de Cristo? Talvez vai dar um bug na cabeça dele e ele não vai saber te responder. E deixa eu te falar, a maioria dos cristãos não sabe o motivo pelo qual eles são salvos.
e foram salvos. A maioria deles não sabe, cara. Segundo o censo aqui dos Estados Unidos do ano de 2021, sabe quantos por cento de cristãos nós temos nos Estados Unidos? 64% da população dos Estados Unidos é cristão. Em 2007, esse número era de 75%. E em 2021 está 64%. Amado, com esses números de cristãos, cara, sabe o que era para a gente estar vivendo? Um avivamento, cara, bruto. Era para estar lotado as ruas de cristãos e pessoas sendo curadas e libertas para todo lado, porque nunca se teve tantas igrejas lotadas de pessoas vazias de Deus. Os nossos fundamentos precisam ser ratificados, precisam ser arrumados. Cara, eu lembro que quando eu fiz um trabalho na faculdade, falava assim sobre uns prédios lá em São Paulo. Se eu não me engano era em Santos. Esses prédios eles estavam inclinando assim, porque na construção eles foram construídos muitos prédios perto do outro, e a base de um entrava dentro da base do outro, e os prédios começaram a tombar. Aí como eles consertaram isso? Eles colocavam macacos hidráulicos debaixo da coluna do prédio, subia 1 centímetro no prédio, deixava lá um mês aquele 1 centímetro, para o prédio, a estrutura toda acostumar com aquilo. Depois subia mais 1 centímetro, deixava mais um mês, mais um, e assim ele subia até o prédio ficar certinho. Depois, sabe o que eles faziam? Concretava com o macaco e tudo, não tinha jeito de tirar mais. Perdia aquele macaco, mas o prédio voltava para o lugar. As estruturas precisaram ser erguidas novamente, porque estava tudo caindo. E nós precisamos estruturar. Nós precisamos olhar os nossos fundamentos, resgatar os fundamentos do Evangelho, cara. Isso é o que nós precisamos. Sabe por quê? Nós deveríamos viver um avivamento. Mas existe uma frase de um camarada que chama Leonard Ravenhill, acho que é assim que fala. Sabe o que esse cara fala? Ele fala assim: ninguém precisa anunciar um incêndio, todo mundo vê o incêndio. Eu não preciso anunciar um avivamento, sabe por quê? Porque todo mundo veria se tivesse um. Ninguém precisa anunciar um incêndio, todo mundo olha e vê de longe. Por que, amado? Vou puxar a sardinha para nós. Por que pessoas entram aqui e falam assim: eu precisava ver isso de perto? Ninguém anunciou esse avivamento não, cara. Está chegando nas pessoas. As pessoas ouvem, escutam falar, e elas querem ver o que está acontecendo. Mas pela proporção de cristãos que nós temos na América, nós deveríamos estar tendo avivamentos em todas as esquinas. Você está entendendo, cara? Mas nós não estamos vivendo isso. Cara, nunca se viu igrejas lotadas, como eu disse, de pessoas vazias de Deus. Nunca se viu tantas megas igrejas lotadas de pessoas que não sabem o porquê foram salvas. E o pensamento nosso, sabe o que é? Nós pensamos assim: eu preciso dar uma ajudinha para Deus. Eu acho que Deus ele é carente de relacionamento. Eu preciso me relacionar com Deus porque talvez ele tenha uma carência. Preciso beber 2 vezes porque eu estou com a garganta muito seca. Amado, deixa eu te contar uma historinha bem rápida. Lá no Brasil, que tinha nós tínhamos aquele costume de lavar o carro, né? Na garagem, na mangueira. Lá em casa, quem lavava o carro, não posso negar, a minha esposa que lavava o carro. A minha esposa, ela cuidava muito bem do carro. Nós tínhamos somente uma van de escolar, porque ali, isso era o trabalho da minha esposa. E ela cuidava com muito apreço disso. Mas eu quero trazer uma pequena reflexão. O meu filho está aqui, o Will. Quando o Will era bem pequenininho, às vezes a gente ia lavar o carro e ele queria ajudar. Fala assim: pai, deixa eu ajudar a lavar o carro. Amado, quando ele ia me ajudar, eu sabia que ele não ia ajudar em coisa nenhuma. Porque onde ele limpava, eu precisaria passar e limpar de novo. Porque ele era uma criança. E ele, na cabeça dele, eu preciso ajudar o meu pai. E eu sabia assim:
Pode ajudar, filho. Dava a bucha, ele esfregava, de vez em quando arranhava o carro com o rodo. E a gente pensava assim, nossa, depois vou ter que lavar lá, porque ele não está lavando bem. Mas ele não era uma criança. E ele pensava que estava ajudando, e nós pensamos isso de Deus. A gente pensa assim, eu estou ajudando Deus, mas na verdade Deus não precisa de você. Eu não precisava que o meu filho me ajudasse, porque eu podia lavar melhor, e ia ter mais rápido, porque eu não tinha que fazer nada. Deus é a mesma coisa, Ele não precisa de nós, cara. E nós queremos ajudar a Deus. Queremos falar assim, não, eu vou fazer um negocinho aqui. Mas sabe por que Deus deixa isso acontecer? Enquanto meu filho achava que me ajudava, ele se relacionava comigo e ele me conhecia, entendia o que eu queria. Ele me conhecia e sabia quem eu era para ele. Nós não sabemos quem Deus é para nós. E queremos ajudar a Deus. Amado, eu não estou chamando a sua atenção não, viu? Tudo que eu falo para você, primeiro vale para mim. Deus, Ele olha para nós e fala assim, o meu filho acha que está me ajudando, mas eu quero que ele faça, porque enquanto ele faz isso, enquanto ele tenta e ele acha que está fazendo alguma coisa, ele começa a entender o que eu quero, e ele começa a se relacionar e conhecer o que eu gosto. Na próxima vez ele já vai saber e falar assim, ó, meu pai gosta que essa parte aqui fica mais limpinha. Por quê? Porque ele começou a se relacionar e entender onde eu quero chegar. Deus, Ele quer se relacionar com você, cara. Senão Ele tinha feito você sem sentimentos. Ele tinha feito você um boneco, que Ele já colocava pré-determinado todos os movimentos. Cara, como temos relacionamento de verdade? Nós às vezes não entendemos o que Deus quer de nós, não sabemos o porquê fomos salvos, não sabemos de nada, velho. Se o seu trabalho na obra não te faz crescer em relacionamento com Deus, para tudo que você está fazendo, porque você entendeu algo errado. Para! Tem alguma coisa errada. Você precisa crescer no relacionamento com Deus, e a partir dali você começa a entender o que Deus quer e o que Deus é para você. Amado, sabe qual que é o destino da igreja, cara? Aí você pode pensar assim, o destino nosso é o céu, é a glória. Nós vamos para o céu, em nome de Jesus nós vamos. Mas o destino da igreja está em Romanos capítulo 8, cara. Capítulo 8, 29 e 30, olha o que diz. Qual o destino de você, crente, que está aqui nessa noite? Sabe qual é o seu destino? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou ao seu destino, para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O seu destino é ser parecido com Cristo. É esse que é o seu destino. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O seu destino é ser parecido com Cristo, é ser um pequeno Cristo, é ser parecido com Ele. Cara, eu amo o nome do canal Jesus Cop, porque foi o nome mais top que ele podia ter escolhido, cara. Do canal do Douglas Gonçalves, Jesus Cop. E ele termina muitos vídeos falando assim, que nós prosseguimos em ser a cópia de Cristo. E é isso que nós precisamos, cara, ser a cópia de Cristo, porque é para isso que fomos criados. No início nós éramos a imagem de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas o homem, nós sabemos, ele cai. E essa queda afeta o homem de tal forma que o homem agora ele perde aquele lugar e aquela semelhança que ele tinha com Deus. Ele sai daquele lugar onde Cristo colocou ele. Amado, deixa eu te falar, Jesus, Deus não tem um plano B para você.
Não existe plano B. Deus, ele criou o homem, ele sabia que o homem ia cair, ou ele não sabia, o homem caiu, e agora ele teve que prover alguém para... Não, ele já sabia de tudo. Ele já sabia que o homem ia cair, tanto é que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, cara. Quando ele te criou, já tinha um escape pronto. Não tem segundo plano. O plano de Cristo, amado, não assusta não. Não era te levar para o céu, é ser semelhante a Ele. O céu é consequência de sermos igual a Cristo. O céu é consequência disso. Eu vou para o céu, você vai, porque você é semelhante a Cristo. Não é porque Cristo te salvou para você ir para o céu, não. Ele quer você semelhante a Ele. Romanos 8, o 29, que eu acabei de ler, serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Olha, continuando. E aos que ele predestinou, ele também chamou. Quando você se torna semelhante, ele predestinou, ele chamou, e esses que ele chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou, cara. Depois é tudo com Ele. Você só tem que se relacionar para se tornar o mais parecido com Cristo possível. Isso é o início de todas as coisas. Esse é o princípio, essa é a primícia. É como foi instituído tudo no início. Ser parecido, semelhante a Deus. É isso. Amado, a nossa missão como igreja, porque o nosso destino é o quê? Ser semelhante a Deus. E a nossa missão como igreja é trazer o céu para a terra, cara. A única realidade que existe aqui na terra e no céu é a igreja. E nós precisamos trazer a realidade do céu aqui na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, amado, a vontade de Deus já é feita. Onde que falha isso? É aqui, ó. Nós precisamos trazer que essa vontade perfeita seja feita aqui também, ó. Essa é a missão da igreja, trazer a semelhança do céu, instituir isso aqui na terra. Isso é o fundamento do evangelho, você está entendendo? Amados, o nosso evangelho, ele está corrompido, porque pessoas querem colocar outro tipo de fundamento, cara. O que Paulo fala aos Gálatas? Se vier um anjo e pregar um evangelho diferente do que eu já ensinei, seja anátema, ou seja, amaldiçoa isso, porque isso aí não é de Deus, cara. Agora você entende o porquê que Paulo ficou tão bravo. Paulo, ele chega, ele tem um canto de salvação para toda igreja que ele chega. Quando ele chega nos Gálatas, cara, ele já chega pulando com os dois pés no peito da galera e fala assim: eu estou aqui, eu estou de bobeira. Quão depressa vocês passaram do evangelho que eu já vos anunciei para um outro evangelho que na verdade nem é outro, não é um evangelho verdadeiro. Cara, por isso Paulo, ele fica tão bravo, é porque ele entende a seriedade, o fundamento da nossa fé. Sabe o que é? É o que nós vamos fazer depois que a gente entender qual é o nosso propósito como filhos. Você está aqui comigo, amado? Eu preciso que você continue comigo. Amado, quanto mais a igreja faz isso, ela procura chegar no propósito. Quanto mais a igreja trabalha nisso, mais ela se relaciona com Deus e mais semelhante a Jesus ela se torna. Por isso a importância do relacionamento. Amado, nós estamos quase terminando. Teve um pastor que eu vi ele falando, chama Leandro Vieira, eu acho. Ele fala assim: sabe do que Deus te livrou? Ele não te livrou do inferno, Ele não te livrou da morte, Ele não te livrou do pecado. Jesus, Ele te livrou de Deus, cara. Amado, ninguém pode levantar para te ajudar se o Altíssimo te escolher para a aprovação, bacana. Não há ninguém que possa fazer nada. Cara, Jesus, Ele te livrou é de Deus,
Porque nós sabemos que a comunhão era 100%, era uma comunhão de verdade entre homem e Deus. Só que essa comunhão, quando foi quebrada, o homem teve que pagar um preço muito alto, que era a morte. Ele deveria morrer. Mas Jesus, ele decidiu, cara, simplesmente decidiu. Não é porque você merece, ele decidiu relacionar com você. E sabe o que ele fez? Ele entrou entre você e o Pai. Jesus entrou no meio. Porque a ira de Deus, ela precisava ser satisfeita em alguém. E Jesus, ele se apresenta e fala: Senhor, manda em mim essa ira. Isaías 53:10 diz que Deus agradou de moer Jesus, cara. Sabe quem deveria estar sendo moído? Chuta aí. Você e eu, cara. Só que Jesus, ele entrou no meio. Eu vi uma ilustração de um pastor na internet, muito tempo atrás, pastor Paulo Júnior, talvez uns 10 anos atrás, ele simbolizando assim que Deus era tipo uma bomba atômica, que ia varrer a terra, e essa bomba atômica, ela estava vindo em direção à terra, só que antes dela bater na terra, Jesus levanta como uma parede assim na frente da terra, e a bomba bate nele. Foi isso que Deus fez, cara. Deus, ele entrou entre você e Deus. Jesus entrou entre você e Deus, e ele te livrou, cara. E a ira de Deus foi satisfeita em Jesus. Amado, Romanos capítulo 5:8, eu já estou terminando. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por você, não é depois que você aceitou a Ele como Senhor, não, Ele morreu por você, você ainda sendo pecador. Que amor é esse, cara? Que amor é esse? Amado, aplauda ao Senhor nessa noite. Amado, Jesus te salvou de Deus. E aqui nós entendemos que o Evangelho não é brincadeira, não é conto da carochinha, não é rosto virado porque não me cumprimentou. Cara, quando você entende o escândalo da cruz, você, cara, nada te afeta mais, porque você fala assim: o homem mais justo do planeta morreu aqui. Aí quando você entende isso, cara, você não é afetado por nada mais. Acabou. Quando você entende a cruz, acabou. E o amor de Jesus, ele é tão grande. Ele é tão grande. O que a Bíblia fala? Jesus, ele é o Filho Ele é o Filho unigênito. Ele é o único. Ele é o primeiro, único, unigênito. Só era um, não tinha mais, era só Jesus. Mas olha só o que acontece. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Voltou a palavrinha primícia, você está lembrado? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, os que são de Cristo, depois, na sua vinda. Amados, sabe o que isso simboliza, cara? Quando Cristo, ele é mencionado como filho unigênito, filho único. Jesus, ele morre unigênito. Presta atenção. Ele morre como unigênito, mas ele ressuscita como primogênito, primícia, não é unigênito mais. Ele morre como unigênito, mas ele ressuscita como primogênito. O que é isso, pastor? O que isso tem a ver? Cara, Jesus,
Olha o que está escrito em Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito. Olha agora. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Marcos, para eu fechar aqui, Marcos 16:19, olha o que fala. Depois que Jesus morre, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes terem falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E em 1 Coríntios, que nós lemos, fala assim: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos voltar ao significado de primícias? Jesus, ele morre, e ele chega ao Pai, e ele se apresenta como primícia. A primícia era o camarada no campo, ele pegava o molho que estava maduro, levava para o sacerdote falava assim: ó, eu quero mostrar os primeiros. Aquilo garantia que tudo que viesse depois estava justificado. Jesus, ele é a primícia, amado. Ele chega diante de Deus e fala assim: ó, eu era único, agora eu sou primogênito de uma família de irmãos que já está justificada, porque eu sou a primícia. Tudo que vier depois de mim está justificado, amado. Jesus, ele é a primícia, cara. Você está entendendo, cara? Você está entendendo onde a primícia está aqui com a gente? Quando Jesus se apresenta, ele garantiu que você também se apresente. É isso que Jesus fez por nós, amado. É isso que o sacrifício de Jesus nos deu condição de fazer. Cara, Deus salvou você, sabe para quê? Efésios 4:13-15. Para você ter estatura de varão perfeito. Jesus, ele te salvou para que você fosse semelhante a Cristo, você fosse feito da família de Cristo e tivesse acesso a coisas que somente filhos têm acesso. Isso é a primícia. Isso é o fundamento do Evangelho. Sabe qual é o fundamento? Ser semelhante a Cristo. Quando você entender que o fundamento é ser semelhante a Cristo, todas as outras coisas acompanham. Sabe aquela passagem que nós falamos assim: buscar primeiro o reino do céu e todas as outras coisas? Não existe todas essas coisas. O povo murmurava, porque ele falava assim: por que nós servimos ao Senhor, mas quem tem os melhores empregos são eles? Por que nós servimos ao Senhor, mas os melhores carros são os deles? Jesus falou assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Amado, está faltando alguma coisa? Busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Levanta aí, amado, nesta noite. Amado, o fundamento do Evangelho é você dizer assim: Senhor, olha o que eu fiz, olha aqui as minhas mãos. Não é isso. O fundamento do Evangelho é você reconhecer que você não tem nada de valor e que Cristo te deu oportunidade de você ser semelhante a Ele. O fundamento do Evangelho, amado, para a gente fechar, é Cristo querer você como foi no início, imagem semelhante dele. Amado, a posição do homem, agora eu não vou dar um de coach aqui não, mas era uma posição de governo. O homem governava a terra. Essa era a imagem de semelhança que Deus colocou sobre o homem. Sabe o que o homem fez com isso? Perdeu, ele trocou isso, ele negociou isso.
mas hoje é dia de voltar a essa estatura. Eu queria convidar todos vocês para vir aqui na frente, só para a gente fazer uma oração rápida e terminar, amado. Nós estamos falando de primícias, nós estamos falando de ofertar a Deus o nosso melhor, porque isso vai garantir com que toda a nossa colheita seja abençoada. Deixa o céu descer. Fecha os seus olhos, amado. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Senhor, nos molde, Pai, aos padrões celestes. Que os fundamentos do Evangelho sejam ratificados nessa noite, Pai. E que nós venhamos de outra vez nos tornar semelhantes ao Senhor. E deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixa o céu descer. E deixe o céu descer. Deixa o céu descer. Deixe o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória lá pra sempre. Oh, deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Amado, eu quero que você feche os seus olhos agora. Saia daqui sabendo que o fundamento, Pastor Kleber, sobe aqui. O fundamento do Evangelho, amado, é você voltar à origem e se tornar semelhante àquela semelhança que você perdeu um dia. Tudo que vier depois disso é consequência de você ser semelhante ao Altíssimo. Nós somos cópias de Deus. Jesus é a primícia que nos possibilitou chegar diante a Deus. Não esqueça, os fundamentos do Evangelho é: seja o mais parecido com Cristo possível. Pastor Kleber, olha para nós aqui, pastor.